Carlos André é diretor executivo da BBDTVM e integra o grande fórum de encerramento do 38º Congresso, por isso conversamos com ele agora. Muito obrigado pela presença. Prazer, Pedro. Para a gente entender melhor como funciona, como atua a BBDTVM. Perfeitamente, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. A BBDTVM é a maior gestora de recursos de terceiros da América Latina. Hoje nós contamos com mais de 850 bilhões de reais em recursos sob gestão, tanto em fundos de investimento quanto carteiras administradas. Nós somos também a gestora de fundos de investimento líder no segmento de investidores institucionais, mas não atuamos só no segmento de investidores institucionais. Trabalhamos também com clientes de todos os demais segmentos. Clientes, pessoas físicas do segmento de varejo, private banking, segmento de institucionais, segmento corporativo e também do poder público. Enfim, temos uma gama de produtos que passa por todas as estratégias de investimento, tanto de renda fixa, renda variável, multimercado e produtos no exterior, e atuamos em todos os segmentos de clientes também. Como as assets, elas colaboram para promover as políticas de investimento de longo prazo? Na verdade, os gestores de recursos e as assets, de uma maneira geral, têm papel fundamental. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, como gestores profissionais com equipes capacitadas de fazer análise dos mais variados segmentos de mercados e das mais variadas estratégias, nós temos condições de canalizar recursos e angariar fundos para ativos de investimento de longo prazo, fazendo a conexão dos investidores finais com o mercado de capitais e com os emissores dos ativos. Então, o papel do gestor de recursos é exatamente entregar uma solução que seja uma solução profissional, com eficiência para os investidores finais e que, ao mesmo tempo, sirva de elo de ligação entre emissores, aqueles que demandam recursos de curto, médio e principalmente de longo prazo, com aqueles que têm recursos disponíveis para investimento, seja de curto, médio ou longo prazo. No caso de investidores institucionais, pela natureza dos passivos que eles tradicionalmente administram, os recursos de longo prazo tendem a ser interessantes, investimentos de longo prazo tendem a ser interessantes para que haja um bom casamento entre passivo e ativo e uma boa gestão do fundo de pensão. Há produtos e serviços diferenciados para tornar os investimentos da Previdência Complementar Fechada mais competitivos? Sem dúvida nenhuma. Eu chamaria atenção agora para o momento macroeconômico que o Brasil vive, principalmente pelo fenômeno de redução de taxa de juros. Com taxa de juros em patamares de um dígito, que é o patamar que nós já estamos, e com as projeções que nós temos daqui para frente para juros ainda mais baixos, até o final deste ano, começo do ano que vem, o mercado já projeta juros em torno de 7% ao ano. Cada vez mais soluções apropriadas de médio e longo prazo, principalmente para investidores institucionais que tenham horizontes de investimento também longos, serão importantes. Então, uma boa alocação estratégica de recursos para esses investidores, que pode vir por intermédio tanto de equipes próprias, dos próprios fundos de pensão que trabalhem nas alocações estratégicas, como por intermédio de assessoria e consultoria, de assets e consultores especializados para promover um bom trabalho de alocação, são fundamentais. E os produtos cada vez mais terão que otimizar a relação risco-retorno, ou seja, procurar entregar retornos diferenciados nesse ambiente de taxa de juros mais baixa vai requerer, sem dúvida nenhuma, um melhor processo de investimento. Planos instituídos e também os setoriais não têm a figura do patrocinador, mas são muito vantajosos. A BBDTVM está alinhada a esse movimento junto com as entidades de previdência complementar fechada? Eu diria que não só a BBDTVM, como o Banco do Brasil, de uma maneira geral, o conglomerado Banco do Brasil tem áreas especializadas para atender esse segmento de clientes e a BBDTVM tem produtos independente da natureza do fundo de previdência, do plano de pensão, os produtos têm que ter as mesmas características em termos de investimento. Horizontes de investimento adequados para a natureza do fundo de pensão, soluções de investimento que balanceiem corretamente o risco que se deseja correr com o retorno esperado, principalmente levando em consideração o custo atuarial dos planos e as necessidades, principalmente, de liquidez, fazendo um processo de diversificação. No caso da BBDTVM, nós temos soluções que abrangem
os mais variados mercados e as mais variadas estratégias, desde soluções concentradas no mercado local, como soluções, inclusive, em que facilitam o acesso a estratégias do mercado internacional. Então, para esse segmento também dos fundos de pensão, sem dúvida nenhuma, o portfólio é adequado. Performance sem risco. Isso é possível para a Previdência complementar? Não é possível, né? Na verdade, a performance sem risco, eu diria que não existe. O que existe é performance com gerenciamento de risco adequado, né? O que todo investidor procura fazer e tem que fazer originalmente é ter uma correta avaliação da sua propensão a risco, dos seus objetivos de investimento, seja um investidor pessoa física, seja um investidor institucional. Essa avaliação tem que ser feita para que se trace um plano de alocação de recursos estratégico, de médio e longo prazo, e que a partir dele se faça também as alocações táticas, ou seja, aquelas que levam em consideração os movimentos de curto prazo do mercado. Tá? Hoje, com as condições que eu mencionei anteriormente, macroeconômicas vigentes no país, cada vez mais busca de retornos compatíveis com os passivos atuariais dos fundos de pensão exigirão um trabalho de alocação muito bem feito, profissional, e exigirão também alongamentos de prazo, assunção de maiores riscos, mas com eficiência no gerenciamento também desses riscos, seja risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, risco demográfico por conta das tábuas atuariais também. Todos esses riscos, de uma certa forma, têm que ser levados em consideração e o retorno será proporcional ao bom trabalho de gerenciamento de riscos e aos objetivos almejados pelos investidores, notadamente, aí, nesse caso, os fundos de pensão. Previdência complementar para todos é o tema do 38º Congresso. Como que o senhor enxerga esta mobilização da ABRAP? Eu acho que é um tema que muito antenado e muito alinhado com todas as discussões que a sociedade, de uma maneira geral, vem tendo, né? É um tema palpitante no Brasil hoje em dia, não só no âmbito do governo, como também no âmbito da sociedade, em que tem que se levar em consideração os diversos pilares de previdência, seja a previdência social, seja a previdência complementar, atuando no sentido de preservar o poder aquisitivo dos seus participantes, como também a própria previdência aberta, que é aquela previdência voluntária em que se complementa, na verdade, a renda associada à previdência vinda da Previdência Social, complementada pela Previdência Complementar fechada e, para aqueles que têm condições, uma receita adicional ainda que pode ser oferida na sua época de aposentadoria via Previdência Aberta. Então, é um tema que está presente no dia a dia de toda a sociedade. Eu acho que mais do que nunca é importante debatê-lo, e a ABRAP tem um papel importantíssimo em mobilizar todos os agentes de mercado para discutir de que forma a Previdência Complementar pode contribuir para uma sociedade que tenha melhores condições a serem oferecidas, principalmente para os seus cidadãos, numa fase de aposentadoria, né? Considerando todas as mudanças demográficas que a gente tem observado, não só no Brasil como no mundo todo, né? Maior participação de camadas mais envelhecidas na pirâmide, né, demográfica brasileira, que vai requerer realmente um sistema previdenciário eficiente que contribua para o desenvolvimento do país. Tá certo, agradeço pela participação, pela presença. Muito obrigado aí, prazer foi meu. Muito obrigado, prazer é nosso. Conversei com Carlos André, ele que é diretor executivo da BB-DTVM, aqui no 38º Congresso Previdência Complementar para Todos.